Agora nós vamos naqueles itens importantes, tá? Que são o passo a passo. E é o que deve ter no material de vocês que eu solicitei para vocês entregarem sobre o que vocês já sabem sobre reanimação cardiopulmonar. Então, quando eu falei que eu queria que vocês enriquecessem de detalhes, eram esses detalhes que estão aqui. Então, olha ali, ó. Iniciar RCP. Então, o que o último protocolo fala? Hands only. Somente mãos, tá? Então, é sem ventilação. Só se faz ventilação no suporte avançado em ambiente hospitalar, tá? Ou pessoas que sejam realmente capacitadas e saibam fazer. É melhor fazer somente compressão do que fazer uma ventilação inadequada, tá? Então, olha aí. O que deve ter, tá? 100 a 120 compressões por minuto, tá? A profundidade das compressões devem ser de 5 centímetros em adultos, ou seja, não dá para ter pena, tem que afundar o externo, tá? Porque tem que conseguir comprimir o coração. Tem que haver um retorno total do tórax em cada compressão, porque é muito comum as pessoas começarem a fazer compressão torácica e elas cansam e aí elas relaxam o próprio corpo ali em cima, tá? E isso não pode acontecer, eu tenho que deixar ir e voltar. Ir e voltar, tá? Reavaliar ou trocar a cada 2 minutos. Em cada 2 minutos eu vou reavaliar pulso, tá? Voltar é se eu vou continuar ou pode ser uma outra pessoa se eu tenho quem reveze comigo. Interromper por no máximo 10 segundos para verificar pulso. Comprima rápido e forte com a palma da mão no centro do peito, tá? No centro do peito é no centro do externo. Há um tempo atrás a gente falava assim, ó. Contorne o rebordo costal, aí não sei quantas costelas para cima, aí anda não sei o que. Gente, isso toma muito tempo, tá? O que a gente fala hoje é a gente estar no meio do externo, que é o osso que vai nos dar sustentação, né? Pra gente conseguir fazer a compressão com o menor risco de lesão óssea ali em volta, tá? Comprima rápido e forte, né? Com a palmação até a chegada do DEA, né? O DEA é o desfibrilador externo automático ou socorro avançado. Aí, ó. Ponto de referência, então, das compressões torácicas, tá? Para vocês, isso aqui tá barbada, né? Então, aqui, né, a gente tem aqui o externo, ó lá, ó. Se eu ficar muito na pontinha, eu posso fazer fratura aqui. Se eu lateralizar, né, a força para um dos lados, eu vou fraturar costelas. E a nossa máquina é tão perfeita que aqui entre o osso externo, né, e as costelas, a gente tem uma estrutura que ela é mais cartilaginosa, né? Ela é rígida, porém ela tem flexibilidade para fazer expansão torácica, e no momento que eu vou fazer compressão, ela também suporta a pressão. Ela não vai quebrar, né, como se fosse uma estrutura óssea, tá? Mas é claro que, né, eu tenho que tentar ficar em cima do externo, o que é importante, tá? Quero mostrar para vocês. A compressão, ela não é feita com a palma da minha mão. Pensa bem, a palma da minha mão, ela é grande pro externo, ela é feita com o dorso, né? Com essa parte de baixo da mão. É essa parte aqui que vai ficar apoiada no externo, tá? O resto fica suspenso. Então, eu tô com essa parte da mão, deixa eu tentar fazer uma superfície, né? Pra ver se eu consigo mostrar aqui, né? E apoio essa parte assim que eu vou fazer a compressão. Claro que eu tô com uma angulação de 90 graus, né? Essa parte aqui eu inclino pra cima, tá? Não é assim. Assim eu vou fazer fratura porque eu vou posicionar meu peso aqui, ó, tá? Olha aí, ó. Os pontos de referências, então como segurar a mão, né? Porque a gente segura a mão assim, com a intenção de justamente não apoiar a palma da mão. Então quando eu faço assim, eu acabo erguendo a minha mão. Então aí também os mesmos dados que eu falei para você que é para vocês que é para enriquecer, né? A importância da gente fazer a compressão e deixar ter o retorno total aqui do coração, porque se eu ficar apertando e não deixar ele relaxar de novo, ele vai ficar fazendo assim. Não vai adiantar nada. O sangue não consegue circular. Então eu tenho que deixar o coração contrair e relaxar, tá?
Pontos de referência, outra coisa que é importantíssimo, né? Eu gosto dessa imagem porque ela demonstra bem o posicionamento, porém ela tem uma falha. Ela dá uma sensação, como a mão dela não movimenta, dá uma sensação que ela tá dobrando o cotovelo. E a gente não deve jamais dobrar o cotovelo, porque a gente perde força, tá? Certo? De compressão. Então o cotovelo tem que ficar bem rígido, bem estendido. A RCP de alta resposta a gente chama de CAB. Há um tempo atrás foi chamada de ABC, né, da parada cardiorrespiratória, tá? Porque se tinha uma valorização maior da via aérea. Nos últimos protocolos ele foi caindo e o protocolo atual fala em CAB, porque a gente vai focar primeiro nas compressões, elas são o mais importante, né? Depois a via aérea e por último a respiração, tá? O leigo nem vai mais fazer a respiração. Liberação de via aérea é só o posicionamento, tá? Então olha aí, ó. CAB com circulação, né? Compressões de 100 a 120 compressões por minuto, abertura de via aérea e briefing, né, que é a ventilação, né? Então, ou de 30/2, aquele que é antigo com ventilação, né, para quem sabe fazer e é treinado, ou 2 minutos de massagem direta, compressões diretas por 2 minutos. Esse aqui, então, né, é o DEA. Se eu tenho acesso a um DEA, estou num shopping, por exemplo, vocês vão pedir o DEA porque os shoppings têm um estádio de futebol, um local que tem uma grande circulação de pessoas, tá? Ou quando chega a ambulância, o DEA tem sempre preferência no atendimento. Não importa em que parte do ciclo eu tô, não importa o que eu tô fazendo, para tudo, instalo o DEA. O DEA é um desfibrilador externo automático. Sabe aquele dos filmes? Choque! Pá, cara, esse aí. Só que esse aqui ele é automático, então ele faz toda a leitura, ele faz tudo sozinho e ele fala conosco. Ele nos conta tudo o que está acontecendo com o paciente. Por isso para e instala. Ele é todo autoexplicativo, tá? Pode ver que esse modelo aqui, se eu não me engano, é um modelo que tem na SAMU de Porto Alegre, tá? Ele já vem todo posicionado, inclusive quando a gente coloca no paciente, na vítima, aqui essa almofadinha pra gente fazer as compressões torácicas, tá? Esse daqui, ele é um modelo mais pedagógico também, mas é o modelo mais simples que tem, tá? Ele vem com as duas pás aqui avulsas, vão sair as duas pás, mas tem um desenho nas pás, que nem esse desenho daqui, ó, mostrando que um tem que estar lá em cima e o outro tem que estar embaixo. Qual é a importância, tá, das pás do DEA? É que é um choque que vai passar de uma pá para outra, certo? O que esse choque tem que fazer? E no meio desse choque, o coração tem que passar. Então não importa muito como que eu tô posicionando as pás, desde que o coração esteja no meio do caminho. Que quando o choque, as pás se encontrarem, esse choque entre pás, o coração esteja posicionado no meio deles. Porque às vezes tem outras coisas que atrapalham, né? Ah, não dá. Não tem problema, tu pode botar até nas costas, se preciso for. Desde que o coração fique no meio do caminho, tá? Que o coração sofra o choque, tá? Instale o DEA e o DEA vai começar a conversar com vocês, né? Então ele vai começar a falar: afaste-se da vítima, avaliando o ritmo cardíaco. E aí ele vai avaliar o ritmo, né? A gente tem que se afastar para ele não fazer a leitura do nosso ritmo cardíaco, tá? Quando a gente fala em ritmo sinusal, é o ritmo normal, tá? Complexo QRS, onda P, tudo certinho, tá? Quando ele avalia um paciente em assistolia, é aquele paciente do filme, sabe? Quando aparece no monitor do filme, pi, sabe? É uma assistolia, né? Não tem mais sístole, tá? A de não é uma negação, né? Então, é o paciente que não tem mais pulsação nenhuma, ele está em parada cardíaca. E ele vai dizer, né? Retorne com as compressões. E aí ele fica fazendo pi, 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 para te dar o ritmo de compressões, tá? Outro ritmo cardíaco que pode aparecer é a atividade elétrica sem pulso. Ele tem uma atividade elétrica, mas ele não tem pulso. Ela é muito pequenininha, mas ele não está completamente em assistolia, tá? Ele também vai te dizer, retorne às compressões. E agora sim, chega a hora do DEA trabalhar, tá? Quando o ritmo cardíaco é uma fibrilação ventricular. O que é uma fibrilação ventricular? É quando o coração ele tá tão descompensado, tá? E aí existem diversos motivos, né? Que é uma avaliação secundária que se utiliza em suporte avançado de vida.
e ele descompensa o coração, tá? Ele entra no choque cardiogênico, tanto que ele começa a fibrilar. Fibrilar é um coração que treme. Só que como ele treme por causa dos choques lá dentro dele, né? Ele tem atividade elétrica, ele não consegue nem botar o sangue que tá circulante para dentro dele e nem para fora. É como se ele ficasse parado e aquele sangue que tá lá dentro fica lá. Eu costumo dizer que é uma criança birrenta. Sabe aquela criança em supermercado que tu vê fazendo birra, gritando, esperneando e que ela precisa de uma palmada? É o coração que precisa de um choque, né? Então, a gente vai dizer que aqui sim, a fibrilação ventricular vai ser um ritmo chocável, tá? É quando o DEA vai dizer afaste-se, ritmo chocável, tá? E aí ele pede pra gente apertar no próximo botão, né, pra garantir que tá todo mundo afastado e ele vai aplicar o choque na vítima. Outro ritmo chocável, né, é a fibrilação e a taquicardia ventricular. A taquicardia ventricular é aquele coração que por algum motivo, por exemplo, né, um choque hipovolêmico, né, teve uma hemorragia grande, tá perdendo muito sangue, né, e aí o coração tenta compensar fazendo uma taquicardia, ele tenta aumentar o ritmo dele, ele quer trabalhar mais rápido para compensar, porque tá perdendo sangue, tá diminuindo a pressão dentro dos vasos, né. O coração não entende, ele só tenta compensar, vamos trabalhar mais rápido. Quando ele começa a acelerar, ele começa a fazer uma taquicardia, né, tum, 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 tá? E aí a taquicardia ventricular, daqui a pouco ela descompensa, ele não consegue se organizar mais, né, pela aceleração que ele tá. E ele também vai ser um ritmo chocável, tá? Ele tá muito acelerado. Olha aqui como é que é uma leitura de eletro dele. Ele não consegue fazer a formação, né, de onda P, complexo QRS, ele não consegue. A gente vê que ele tá muito acelerado, ó. Ele tá com ritmo, mas com muito acelerado. Tá? Então, aqui, resumindo, os ritmos de parada cardiorrespiratória são 4. 2 são aqueles que a gente vai insistir nas compressões, a assistolia e a atividade elétrica sem pulso, certo? Ele precisa de compressão, o coração não bate, não dá conta. E 2 precisam de choque, só vão ser convertidos com choque. A taquicardia ventricular, coraçãozinho acelerado, e a fibrilação ventricular, o coração que se perdeu e está tremendo, tá? Então, a fibrilação e a taquicardia são a criança birrenta, precisam de uma palmada. Eles perderam o controle e eles não param. Então, a gente dá um choquezinho para ele, uou, e voltar ao normal, tum, 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 tá? Pelo menos esse é o objetivo, né? Então, olha aí, a desfibrilação consiste na aplicação de uma corrente elétrica através do coração, que interrompe a atividade caótica e oferece chance para o restabelecimento da atividade elétrica do coração. Por que utilizar o DEA? Porque 80% das vítimas vão ser por fibrilação ventricular. 80%, tá? De vítimas, claro, né, que estão de primeiros socorros, que estão na rua, em emergências clínicas, né? Elas são um número muito alto. Então, as demais, só a compressão torácica é o que elas precisam e podem vir a voltar, né, da parada cardiorrespiratória. 80% das vítimas, as compressões torácicas não vão salvá-las. Elas vão mantê-las com vida até que chegue um DEA, até chegar a SAMU, até chegar tá dentro do ambiente hospitalar, por exemplo, né, tá lá na radiologia, no centro de diagnóstico por imagem, enfim, né, aí vocês apertam o botão vermelho, como for, né, o acionamento da emergência na instituição e chega a equipe, né, de suporte avançado. Então, até eles chegarem, né, vocês vão insistir nas compressões. Mas 80% das vezes ele precisa de um choque, tá? Aqui desnecessário, só para vocês verem lá, ó. Não ventila, não tem pulso. Aplica o DEA. Se eu tenho DEA disponível, nem pensa. Começa pelo DEA. Na maioria das vezes na rua, a gente não tem essa opção, né? Então, a gente vai fazer todas aquelas outras etapas, né? Verifiquei pulso, verifiquei ventilação, começa as compressões. E aí entra naqueles detalhes todos das compressões, tá? Chegou o DEA tem preferência. Mais rápido do que eu gostaria, né? Adoraria falar horrores, treinar bastante, mas fica aí um gostinho de quero mais, tá? Mas podem deixar que, não sei se no próximo semestre, pela situação que estamos vivendo, né? Mas aí pra frente nós temos uma programação legal de fazer umas oficinas, de chamar a SAMU para uma parceria que eles também têm interesse de fazer conosco, de capacitar pessoas para suporte básico de vida, né? Porque as ambulâncias não têm tempo
de chegar, né, e salvar uma vida se não tiver alguém fazendo as compressões até esse atendimento avançado chegar, tá? Então, a gente ainda vai praticar muito, tá? Um beijo, aproveitem o material. Tchau, tchau!